A nossa. Olá, pessoal, nossa conexão caiu e a gente volta então para a parte 2, tá? Dando continuidade aqui, então deu uma queda. E aí, vamos voltar aqui, né? Protesto por indicação, como eu estava falando, guarde isso. Então, caiu lá. Ah, é possível apresentar um título. Aí ele pode falar da mitigação da capilaridade, ele pode falar da não apresentação do título em cartório, ele vai. Que o protesto de indicação eu vou indicar só os caracteres importantes necessários para uma qualificação formal, que o tabelião vai continuar fazendo mais mitigado, porque ele não está com o título na mão, e a responsabilidade aqui, inclusive, ela passa toda a responsabilidade para o credor, que é ele que vai dizer, o título é exigível, só que eu não estou olhando o título para saber se está vencido. O título é certo. Eu não estou olhando para ver se tem assinatura ou as formalidades estão preenchidas. O título ele tem liquidez. Eu não sei se lá realmente o título está escrito lá 100 mil reais. Perceberam? Então, toda a responsabilidade aqui, ela passa para o credor. Tiram um pouco não, quase que totalmente também não, mas uma boa parte da responsabilidade do tabelião, por quê? Ele vai ser responsável só pela parte procedimental, pós-qualificação. Por quê? A qualificação, ela ficou o quê? Mitigada, ela ficou suprimida. Você vai fazer uma análise ali muito mais breve, porque você não tem um título na mão para isso. Você vai olhar só se estão presentes ali as informações necessárias para dar seguimento ao título. Hoje já é feito assim, como? Já é feito assim nos órgãos públicos, Procuradoria-Geral do Estado, a Fazenda Pública Municipal, os órgãos públicos, a maioria deles já mandam o título por indicação. A nossa central nacional, as empresas que estão fora do meu estado, por exemplo, eu recebo título aqui direto, São Paulo, de outros estados, que não vem o título para mim, vem só as indicações, a responsabilidade é de quem? É do credor, e ele faz o quê? A informação, ele presta a informação de que eu garanto tudo que eu estou informando. A responsabilidade dele agora é muito maior. Num erro, por quê? Porque você não qualifica o título em si. Legal? Então, assim, qual é a lógica do protesto por indicação? Boa-fé, objetivo do negócio jurídico. Tem que estar presente em qualquer negócio jurídico. Então, ele se completa. Qual é o compromisso que ele tem que fazer, professor? Primeiro, que o negócio jurídico foi constituído de forma legal. De que os caracteres que ele está apresentando são verdadeiros. De que ele tem prova de tudo isso. De que ele se compromete a apresentar em juízo, caso seja necessário, haja alguma impugnação. Ok? Beleza? Admite-se protesto por indicação eletrônica, a apresentação feita por meio magnético, sistema eletrônico, com dados essenciais do tipo. Responsabilidade exclusiva do apresentante, exclusiva da qualificação, das informações que ele está apresentando. Do que ele está apresentando, exclusiva dele. Do tabelião, continua sendo responsável pelo todo o procedimento. Por exemplo, uma intimação que não foi feita de forma legal, como previsto em lei. A responsabilidade é de quem? Não é do apresentante, é do tabelião. Então, perceba, até o momento de chegar ali, a responsabilidade é do apresentante. Agora, depois que sai dali, depois que entra, ingressa, a responsabilidade é do tabelião. Admite-se protesto, então, dessa forma. Tá? Cheques, duplicatas, notas promissórias. Cheque, professor? O cheque também já pode. Duplicatas, sim. Nota promissória. As duplicatas foram as primeiras, né? Inclusive, tem as duplicatas eletrônicas, escriturais. Cheque, também. Nota promissória, também. Mas não tem que apresentar. Foi mitigado. Mas não foi isso que eu aprendi de direito empresarial. Sim. Aqui, você vai estar tendo uma conexão de direito empresarial com o direito notarial registral e a apresentação dos títulos de crédito, que pode ser feita de forma eletrônica apenas por indicação, ok? Permite protestar sem apresentação física do título, desde que contenha valor do devedor, vencimento, identificação, a qualificação, né? O cartório atua apenas como agente instrumental, sem validar o conteúdo, não tem como, né? Apesar de que o conteúdo em si já não era validado mesmo, mas você fazer uma análise o quê? Da certeza da liquidez e da validade, da certeza, liquidez e exigibilidade. Nem essa avaliação você consegue fazer mais, porque você está com o título na mão, ok?
Ok? Beleza? Regras especiais para a CDA e a nova função do protesto tributário, protesto de título, né? Protesto de dívida pública. Então, guarda lá no artigo, parágrafo 1º do artigo, parágrafo único do artigo 1º da 9492. Isso aí foi objeto de discussão no STF. O STF entendeu juridicamente possível, entendeu que, inclusive, cumpre uma função social de recuperação de crédito da dívida pública, o protesto desse CDA. Aí, agora, em 2024, uma lei complementar altera o CTN dizendo o seguinte: protesto de dívida tributária interrompe prescrição. Vai cair em prova, com certeza. O protesto de dívida ativa é obrigatório como fase prévia à execução fiscal, regra geral da resolução, guarda. Esse obrigatório é para demonstrar interesse de agir. Mas a própria resolução, inclusive com algumas alterações, até posteriores, trouxe aí uma mitigação. Poderia-se, então, utilizar outros canais? Poderia. O protesto é o mais viável, mas há uma possibilidade de mitigação. Então, olha esse obrigatório aqui como fase prévia, como uma mitigação. Já vou até colocar aqui. Na verdade, aqui a gente coloca como fase prévia, né, para uma execução fiscal. É obrigatório o quê? Obrigatório a demonstração. Vou botar aqui, que aí fica melhor. A demonstração do interesse de agir, melhor assim, porque a redação correta que pode cair em prova. Se cair obrigatório em prova, a gente, inclusive, pode buscar anulação, né, dessa questão. É obrigatória a demonstração de interesse de agir, que pode, eu vou botar assim, cujo protesto é protesto da CDA, é uma das demonstrações, uma das formas de demonstração do interesse de agir. Tá? Obrigatória demonstração de interesse de agir, cujo protesto como fase prévia à execução fiscal. Resolução 547, pequena, vale a pena ir lá e dar uma lida nela, tá bom? Então, e agora, e aí deixando mais claro ainda, olha só o que a 547 fez. Não vem me apresentar certidão de execução fiscal aqui no judiciário se você não me provar que houve interesse de agir. Mas como é que eu provo? Você vai provar com um instrumento de protesto. Você protestou antes? Você fez a cobrança extrajudicial antes? Você tentou negociar? Tentou fazer negociações administrativas? Cadê a comprovação de que você fez isso? Então, tem que ter comprovação de que houve o quê? Uma busca extrajudicial prévia à recuperação daquele crédito antes de apresentar, antes de ingressar com uma ação de execução fiscal. Então, hoje, e não importa o valor, tá? Não importa o valor. Porque antigamente, né, claro, tem um valor mínimo para as execuções fiscais. Mas para o protesto, não importa o valor que você vai apresentar o protesto. Pode ser título de 1 milhão, pode ser título de 10 milhões. Esses dias aqui vai ser um de 22 milhões da Procuradoria do Estado, 22 milhões. Tive até que readaptar o meu sistema para caber tanto zero, que tinha, tanto dígito que tinha ali para poder o sistema aceitar. Você não queria nem aceitar ali, achando que havia erro e inconsistência naquele número, 22 milhões. Então, antigamente, você vê, antigamente aqui a PGE fazia o seguinte: a título de até 100 mil reais ela mandava por protesto, acima de 100 mil ela não mandava, ela judicializava direto. Por quê? Então, para você ter ideia, tem os autos aqui que, quando é intimado pelo cartório de protesto, as empresas procuram, porque elas não querem ter restrição de protesto. Tá, beleza. Então, vimos aqui. Então, foi comprovado, o STF fala isso o tempo todo, guarde isso, porque pode cair numa interligação de matéria de direito constitucional com aquelas questões do CNJ, né, com a atividade notarial registral. O protesto ele é mais eficiente que a execução fiscal tradicional. E o STF fala isso direto, a CNJ também fala isso direto. Ok? Guardem isso. Tá?
Toda essa discussão aqui surgiu do tema 1184. O tema 1184 discutiu isso. Essa questão do interesse de agir ou não, foi a discussão de um município que apresentou um título, não lembro qual era o município, apresentou um título, e aí a briga foi parar no STF. Por quê? Porque a discussão ali é relacionada ao valor do título que estava sendo discutido e se ele deveria ser objeto de protesto ou não. Ou seja, a STF entendeu, tem que protestar primeiro, porque qual é a lógica do interesse, qual é o interesse de agir da administração pública, da fazenda pública, que sequer tentou receber um título de ínfimo valor, vamos botar aí 200, 300 reais, tentou receber ela pela via extrajudicial, já foi judicializar direto. Sei que essa discussão chegou lá, foi objeto de tema da 1124 e foi parar depois, virou aí uma resolução do próprio CNJ. A Fazenda Pública, está aqui, ó, a Fazenda Pública deve tentar solução administrativa e protesto. Tá vendo? Solução administrativa e protesto antes de judicializar. Na verdade, o protesto entra como mais uma condição. Ele entra como mais uma condição. Eu vou depois pegar, inclusive, como eu vou falar de solução negocial prévia num caderno específico, eu vou entrar aqui de novo, tá? Fiquem tranquilos. De repente, a gente até traz aqui na hora a norma para... Eu já deixo ela aqui mastigada para eu abrir para vocês e a gente ler. Tá? O protesto tornou-se um instrumento estruturante de desjudicialização tributária, ok? E ainda está tramitando no Congresso Nacional a execução civil. Então, pode cair alguma coisa disso também. Existe algum movimento no Brasil de execução que pode cair lá em conhecimentos gerais. Né? Existe algum movimento de execução, de desjudicialização da execução civil no Brasil? Sim. Tem um projeto de lei tramitando no Congresso para desjudicializar a execução civil, passar toda para os estabelecimentos de protesto. E aí os estabelecimentos de protesto vão receber uma roupagem, né? uma investidura de agente de execução. Ou seja, você vai passar a ser agente de execução do Estado brasileiro, executando o quê? As sentenças judiciais. Então, execução judiciais, extrajudiciais, execuções mesmo de título executivo judicial ou extrajudicial, ou até títulos de crédito também. Vai ser a fase de execução passar para o agente de execução. Isso acontece em vários países europeus. Inclusive, o modelo que veio para cá e foi... Na verdade, o modelo que está adotando nesse projeto de lei é a tese, uma tese do Flávia Ribeiro, foi a tese de doutorado dela, onde ela fez uma análise do sistema português de execução civil, tá? Para vocês entenderem aí a história. Conexão com o 49, então o provimento reconhece o protesto como ato formal, exclusivo, aqui, beleza, centrais, palavras-chave dessa aula aqui embaixo, tá? Olhem necessário. Oi? A conexão, né? Tem que gente voltou aqui, mas eu acho que perdeu a conexão aqui, ó. Perdeu a parada. Online, o só caiu online, ele só faz online porque você sempre tem outra pessoa lendo. Mas eu estou botando aqui. Está caindo